te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou:
e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: E estás dizendo isso por ti mesmo, ou os outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue para os judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Então entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso,
Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que disse: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia para a preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus,
e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharam para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós fazemos hoje memória da morte de Jesus. Celebramos às 15 horas a adoração da Santa Cruz e nós vivemos este momento celebrando o amor maior de Deus por nós. É Jesus que doa livremente a sua vida. Eu gostaria de focar a nossa reflexão neste ponto. A vida de Jesus não é tirada, ela não é roubada. Ele não é obrigado a morrer na cruz. Ele não vai para a cruz como uma vítima, no sentido de não poder se defender. Ele vai como quem se entrega livremente, por amor. É muito importante entendermos essa questão. A cruz era um castigo, era uma punição para grandes bandidos, criminosos na época. E Jesus é condenado como um criminoso, embora eu nunca tinha feito o papel do Pilatos na proclamação da paixão, porque a gente sempre preside e faz o papel de Jesus, né? Então foi interessante fazer ali a parte do Pilatos, me trouxe alguns questionamentos. E algo que fica bem claro ali na pessoa de Pilatos é que ele não sabe o que fazer. Ele quer libertar Jesus. Ele não vê naquele homem motivo para um castigo tão grande. Na verdade, ele vê inocência naquele homem, mas ele não tem força, ele não tem coragem. Ele não enxerga claramente o que está acontecendo. Por medo, talvez por falta de uma espiritualidade mais profunda, ele não consegue se posicionar a favor de Jesus. Ele faz o que ele, como autoridade da época, para servir ao imperador, teria que fazer. Ele não tem força para lutar contra o reino deste mundo. Essa é a questão. Jesus, ele nos dá a resposta. O meu reino não é deste mundo. E Pilatos não conhece esse reino que não é deste mundo. Ele só conhece esse reino. Ele age de acordo com as leis deste mundo e entrega Jesus à condenação. Mas voltando àquela reflexão, Jesus, ele não vai para a cruz como alguém que não tem saída, ele tem escolha. Se ele quisesse, ele poderia descer da cruz a qualquer momento.
Ele fez o cego enxergar, Ele fez o paralítico andar, Ele fez o surdo ouvir, Ele expulsou os demônios. Facilmente, tranquilamente, Ele poderia jogar a cruz fora e ir embora. Facilmente poderia descer da cruz e decidir não passar pela morte, mas Ele se entrega como oferenda. É uma decisão, é uma escolha na total liberdade. Viktor Frankl, ele é muito estudado hoje, principalmente na área religiosa. Ele é um neuropsiquiatra austríaco que viveu em campo de concentração. Muitos conhecem a história dele. Ele é pai da logoterapia e da análise existencial. Ele fala que existem 3 maneiras do ser humano encontrar sentido para a vida. Se eu encontro sentido para a vida, eu me realizo. Eu vivo feliz. Eu vivo motivado. Como que eu encontro sentido para a vida? Uma das maneiras de encontrar sentido para a vida, ele vai nos ensinar, é descobrir um trabalho que eu me identifique e através do qual eu transforme este mundo. Eu promovo uma transformação através do meu trabalho, uma transformação positiva, colaborando de alguma coisa, de alguma maneira, para que a realidade seja melhor. É uma maneira de encontrar sentido. Outra maneira de encontrar sentido para a vida é na apreciação do belo. A beleza que existe, que é inerente à vida, à natureza. A beleza que existe nos sentimentos mais nobres e profundos, na amizade, no amor, nas artes. E tem gente que vive em contato com essa verdade, consegue até tirar o seu sustento disso. E o terceiro caminho, que é o que hoje mais nos interessa, ele fala que uma das maneiras de se encontrar sentido para a vida, razão para a vida, é enfrentar um mal, enfrentar uma dor com dignidade. Ele fala isso de experiência própria, porque ele passou pelo campo de concentração, se tornou um cadáver humano, não morreu, saiu e construiu toda a sua doutrina, todo o seu ensinamento, escreveu muito depois. Então, um sofrimento, uma dor, uma dificuldade inevitável, eu tenho 2 escolhas: me entregar e me desfigurar, e viver vitimizado, reclamando e sofrendo, e aquilo vai me matar mais rápido, ou eu decido manter a minha dignidade humana. Eu vou viver com dignidade, sem me vitimizar. Ele fala que para se viver uma dor, uma dificuldade com essa dignidade, nós precisamos fazer 3 coisas: transformar a culpa em aprendizado, olhar para os nossos erros, para os nossos enganos, para os nossos equívocos, assumir a responsabilidade por eles e não cair no papel de vítima, aprender e fazer diferente. Sentir a dor, a angústia, a tristeza de ter falhado, de ter errado, mas não parar aí, olhar para frente. Aqui a gente pode trazer o exemplo de Pedro, que errou, negou Jesus 3 vezes, mas confiou na misericórdia, aprendeu com os erros, confiou no amor e seguiu. Judas não. Judas negou Jesus e parou na negação. Caiu no remorso e se enforcou. Então, transformar o erro em aprendizado. Outro exercício que nós precisamos fazer para enfrentar uma dor com dignidade é olhar para a morte. A morte é inevitável. E nós podemos, diante da realidade da morte, perder a vontade de viver. É o que muita gente faz quando perde alguém querido. É o que muitos discípulos viveram quando Jesus morreu. Ficavam desnorteados, sem saber o que fazer, sem rumo. É o que muitas pessoas fazem
Muitas mulheres quando perdem seus maridos, mães quando perdem seus filhos, filhos quando perdem seus pais, se paralisam diante da morte. E nós não podemos nos paralisar diante da morte de Jesus. Então esse autor, ele vai falar que a morte nos sirva como inspiração para viver melhor a vida. Então, diante da realidade da morte, eu não vou me entregar ao desespero e à desilusão. Não. Que saber que tudo um dia vai ter um fim me leve a viver a melhor maneira possível hoje, amando ao máximo, vivendo ao máximo, com responsabilidade. E é o que Jesus nos ensinou, viver bem essa vida, ser sal no mundo, ser fermento, ser luz. E o terceiro exercício, que é o que mais nos interessa hoje, que é o foco da nossa reflexão, viver, ele fala que para nós enfrentarmos uma dor, uma dificuldade com dignidade, esse é o mais importante. Nós precisamos aprender a transformar o sofrimento em oferenda. É tão profundo isso. E é o que Jesus fez. Nós temos duas escolhas diante do sofrimento. Ai, como dói, ai, que vida horrorosa, ai, que droga, ai, que não sei o quê. Ou respirar fundo e lembrar, essa dor é uma porção, é uma gotinha, é um pouquinho do que Jesus viveu na cruz. E como cristão, eu ofereço a minha dor, grande ou pequena, em solidariedade à cruz de Jesus, pela minha conversão e pela conversão da humanidade. O sofrimento para o cristão é redentor, não é tempo perdido. O sofrimento não é um absurdo para o cristão, é aprendizado, é crescimento, é fortalecimento. E quando eu entendo isso, eu saio do papel de vítima, porque não tem pior posição na vida do que a posição de vítima, né? Que é quando a gente fica com dó da gente mesmo. Ai, como eu sou desgraçado. Ai, como eu sou um coitado. Ai, como eu sofro, né? E quando eu fico com dó de mim mesmo, todo sofrimento aumenta. A nossa força diminui. A nossa motivação vai lá embaixo. A gente não consegue fazer nada. Mas quando eu decido viver com dignidade o sofrimento, e quando eu entendo que a minha dor faz parte de uma dor maior, que é a dor da humanidade, que é a dor da cruz, e quando eu entendo esse mistério, que é um mistério realmente, né? Transformar a minha dor em oferenda, eu vivo livremente, eu escolho viver com dignidade, eu vejo sentido, eu vejo um caminho de santidade nessa dor que me é imposta, a gente consegue enfrentar tudo na vida. Igual Jesus, até a cruz. E isso é muito importante, porque nós estamos diante de uma pandemia que está nos impondo, está nos fazendo engolir, goela abaixo, um monte de sofrimento. Seja o fato de não poder sair de casa, de não poder visitar um vizinho, de não poder circular tranquilamente pelas ruas, seja o fato de não poder abrir o seu comércio, de ver as contas caindo, os boletos chegando, os empregados, o salário vencendo, meus filhos com as necessidades, eu não tendo dinheiro, ou meu dinheiro quase acabando, ou já tendo acabado, eu não sabendo até quando eu vou conseguir sobreviver financeiramente, porque está tudo ficando mais caro, e está cada vez mais difícil ganhar dinheiro. Seja pelo medo de pegar essa doença. Teve muita gente que já pegou e sarou. Alguns não têm mais nada. Outros trazem sequelas, algumas leves, outras graves. Tem gente que não pegou e se pegar vai ter sintomas leves, e outros que pegarem vão morrer. Vão ser entubados. E a gente não sabe qual é a realidade para nós. Então é um medo, é uma aflição, é uma insegurança, não é? Seja você que tem um parente internado lá no hospital, que está piorando,
ou que está para ser entubado, ou que está doente em casa, sem saber se vai sarar, se vai piorar. Tantas famílias, mais de 300.000 famílias enlutadas, que perderam pessoas queridas. Tem famílias em que morreu pai, mãe, avô, irmão, cunhado, primo, tudo numa família só. Então, nós estamos realmente vivendo uma dor. Nós estamos precisando carregar uma cruz que não é leve, extremamente pesada. E nós temos apenas duas maneiras de viver esse sofrimento: reclamando, chorando, blasfemando, como uma vítima, seja uma vítima da natureza, de Deus, da sociedade, do governo, não sei de quem, que a gente procura culpado de todo lado nessa hora, ou buscar o silêncio, viver com dignidade, entendendo que esse sofrimento, ele pode ser oferecido, ele pode ser vivido como oferenda, associando a minha dor, seja de qual dimensão seja, de qual maneira seja, de onde ela venha, associando a minha dor, o meu sofrimento com a dor, à cruz de Jesus. Aí eu saio do papel de vítima e eu assumo a direção da minha história. Eu passo para o lugar de autor das minhas escolhas, de dono das minhas escolhas. Eu recupero o controle sobre a minha vida, vivendo com dignidade o sofrimento que me é imposto e transformando toda a dor em oferenda, em sacrifício pela minha conversão, pela conversão da humanidade, e como uma maneira, é um mistério, de associar a minha dor, de participar da cruz de Jesus. Lembrando que o nosso lugar não é a cruz. Nós passamos por ela para viver a ressurreição. É a isso que Deus nos convida, a santificarmos a nossa dor. Vamos viver de maneira cristã esses sofrimentos que nos são impostos, com uma maneira, de uma forma digna, de cabeça erguida, muitas vezes de coração partido, ferido, sangrando, mas igual Maria aos pés da cruz, olhando para o alto e confiando na ressurreição, entendendo que de alguma maneira tudo colabora para o nosso bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Beijemos a cruz hoje, beijando a cruz de Jesus, fazendo referência a essa oferenda maior, que é a vida dele na cruz por nós, e beijando a cruz, fazendo referência à cruz que nós carregamos, não no papel de vítima, mas no papel de autor da própria história, confiando em Jesus e unindo os nossos sofrimentos ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Ide, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Ide, adoremos.
em que te contristei, porque a morte me entregastes, em que foi que eu te faltei. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, dou a cruz para teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste a mágoa até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Porém me flagelastes, entregaste o próprio Rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levastes, eu te levei pela mão. Só na cruz me exaltastes, quando em tudo te exaltei. Que mais pode eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus santo, Deus
tendo adorado a cruz do Senhor, instrumento da nossa salvação, nós pedimos que a redenção se confirme em nós, em nossa vida.